Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e sejam bem-vindos ao nosso canal. Já peço por gentileza se inscrevam, se você não for inscrito ainda, deixe seu like, deixe aí seu comentário. E hoje é o dia do Giro de Notícias, o nosso tradicional Giro de Notícias, a maneira mais rápida, prática, fácil e eficiente de você ficar por dentro das coisas que acontecem com o Santos Futebol Clube. Tava bem tranquilo, ia fazer um giro de notícias bem suci, falando da classificação do Sub-20 no Paulista, quando, de repente, surge a notícia de que o Santos conseguiu um novo patrocinador e um novo parceiro dentro da área de fan tokens, de blockchains, de criptomoedas. Então, acabou pegando todo mundo de surpresa, principalmente pelo valor bastante alto dos rendimentos para o Santos. Então, não tem muito como não começar com esta notícia. O Santos anunciou hoje a parceria e patrocínio da Binance. Eu vi em alguns vídeos já, o pessoal já portuguesando para Binance. Vou falar aqui Binance, mas aceitem as duas versões. Que é considerado, estou aqui pegando a matéria do Diário do Peixe, como a maior corretora de ativos digitais do mundo. Ativos digitais, no caso, a gente vai considerar aqui criptomoedas, os próprios fan tokens, e no caso, essa empresa que já vai figurar na camisa do Santos no próximo jogo contra o Internacional, segundo as informações do Diário, se torna parceiro oficial para a venda de fan tokens e NFT do Santos. É claro que eu, já com essa minha idade, sou um pouco lento nos termos dessa nova tecnologia, fui pesquisar o que é esse NFT. NFT, a tradução em português seria token não fungível. E aí, de novo, o que é fungível? Fui olhar no dicionário também. Fungível é aquilo que se deteriora, é aquilo que se gasta. Então, esse é um token que não se gasta, é um token não perecível, para usar uma palavra um pouco mais acessível aqui. E no caso, o NFT é muito utilizado para colecionáveis. Então vamos já sugerindo que vocês vejam o nosso outro vídeo no qual eu compro o token da Vila, o token que foi lançado antes. Resgatando um pouco esses conceitos, o token é esse ativo digital, é algo que você compra digitalmente, que não existe no mundo físico, mas que tem um certo tipo de valor, que pode representar uma experiência, pode representar alguma outra coisa. No caso do token da Vila, eu inclusive falo no vídeo, ele não é um fan token, ele funciona como uma ação em que você, ao comprar um token da Vila, adquire uma parte dos futuros lucros que o Santos iria conseguir com o mecanismo de solidariedade de determinados atletas do Santos que passaram aí no Santos entre os 12 e 17 anos, salvo engano. Então, o mecanismo de solidariedade é aquela porcentagem que a FIFA que a FIFA garante ao clube formador. São diferentes do que eu entendi, do que eu estudei. Eu posso estar enganado, caso eu esteja. Peço desculpas, e se você tiver algum tipo de conhecimento a mais, por favor, entre em contato e escreva nos comentários. Mas nesse caso, os fan tokens eles funcionam de uma maneira diferente. Na página do mercado Bitcoin, que é a empresa que está operando o token da Vila, também existiam fan tokens de outros times brasileiros, acho que tinha do Milan também. E os fan tokens são experiências voltadas para o torcedor. Se eu entendi direito, seria como, por exemplo, assim, o clube vai lançar um novo design de mascote. Você pode votar em quem oferece lá 3 opções, e as pessoas que têm determinado número de tokens desse fan token pode votar. E aí também ele funciona como um mercado de ações, digamos assim, porque, pelo que eu entendi, a maioria dos fan tokens, por exemplo, que são operados pela mercado Bitcoin, eles são intercambiáveis. Então, digamos que o fan token do Santos, que vai ser lançado agora,
ele tem muita procura porque é lançado poucos, então a torcida busca bastante, todos eles são vendidos e existe uma espera e outros torcedores querem adquirir. Então ele sobe de valor. E aí, por exemplo, sei lá, comparado com o do Corinthians, que eu acho que vendeu bastante também, mas como eles possivelmente disponibilizaram mais, porque a torcida do Corinthians é maior, talvez, assim, supondo, num caso hipotético, o Fantoke do Corinthians vale um pouco menos porque a procura não é tão grande. E aí eu tenho um Fantoke do Santos, apesar de eu ter um Fantoke do Santos, e eu vou lá e quero, com esse X Fantoke do Santos, eu consigo X vezes 5 do Corinthians, assim. Então existe essa possibilidade também de trocar. Se eu entendi direito, eu posso estar aqui errando muito feio, mas eu acho que é algo assim. Então Fan Token é isso, é como se fosse uma moeda de troca digital para algum tipo de experiência. E aí também você pode adquirir de outros times, se você achar que vai lucrar, vai compensar, você pode vender, eu acho, também no futuro. E esse NFT, eu acho que é um tipo específico de token, que é, se eu entendi direito, como se fosse um colecionável. Eu até vou pegar aqui no Diário do Peixe, tem a declaração do presidente, do CEO e um dos fundadores da Binance, falando que cadê? Ter o Santos na plataforma de Fan Token da Binance significa que os torcedores podem colecionar e utilizar NFTs. Então, o NFT é uma coisa que o Fan Token pode proporcionar. Participar em enquetes exclusivas e desbloquear badges e recompensas baseados no seu nível de engajamento. Então, aquilo de enquete que eu comentei. E badge, a tradução seria insígnia, né? Mas é como se fosse algum selo específico, assim, algum reconhecimento específico. Então, possivelmente você adquirindo esses Fan Tokens, você vai ter direito, acesso a esse tipo de experiência digital, digamos assim. Então, talvez ganhar participar dessas enquetes, e aí você, sei lá, tem X Fan Token, participa de Y experiências, você ganha lá um títulozinho de torcedor especial, torcedor black, selo Pepe, não sei. E aí vai tendo algum tipo de recompensa, não sei o que seria exatamente. Ele fala também uma coisa que daí me chama a atenção pro NFT especificamente, que é, já no caso do NFT, com um time com uma história tão rica quanto a do Santos FC, será um produto que cai como uma luva, pois proporcionará ao torcedor adquirir ativos digitais e ter um acervo pessoal de colecionáveis do clube que orgulha qualquer um. Então, o que me vem à mente é, por exemplo, a possibilidade de eles disponibilizarem, não sei, uma coleção de cards de jogadores do Santos. Card é uma coisa que tradicionalmente tem muito nos Estados Unidos, físicos, né? Mas poderiam ter, por exemplo, cards colecionáveis num aplicativo específico, e aí você vai adquirindo pacotes ou vai ganhando à medida que vai tentando, você pode talvez trocar. Então talvez seja uma possibilidade desses colecionáveis, miniaturas digitais, certificados, não sei, alguma coisa, cartas postais, não sei, eu acho que o número de possibilidades é muito grande. Pretendemos fazer um vídeo aí, talvez na semana que vem, falando um pouco mais sobre isso, mas o fato é que o Santos conseguiu essa parceria e que vai garantir 10 milhões de dólares, que na cotação atual está entre 5,5 e 5,6 milhões de reais, que é dinheiro, né? Dinheiro bom, dinheiro volumoso aí, muito importante para o Santos conseguir, por exemplo, negociar com o Marcos Leonardo, eventualmente, e colocar um pouco mais as finanças em dia. Então, observar aqui a eficiência da diretoria nesse sentido. Não tinha vazado nada, não tinha nenhuma notícia, pelo menos eu não tinha visto nenhuma notícia. Quando compartilharam essa notícia, eu até pensei que fosse algum tipo de fake, porque assim, caiu 10 milhões de dólares no colo do Santos, assim. Mas enfim, parece que é real, e vamos agora esperar para ver quais serão essas experiências e esses NFTs que serão oferecidos.
E aí já aproveita, se você tiver interesse também, se sobrar um dinheiro a gente pode tentar gravar um outro vídeo mostrando a experiência de adquirir este novo fan token do Santos. Deixe aí nos comentários se você acharia interessante. Quarta, voltamos agora para o futebol dentro das 4 linhas. O Santos Sub-20 venceu a Ponte Preta, já tínhamos feito um vídeo falando do primeiro jogo. O Santos venceu novamente a Ponte Preta e conseguiu a classificação. A vitória foi por 3-1, excelente resultado. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Os gols do Santos foram de Fernandinho, Juan Seco e Pedrinho de pênalti. Tomou um gol bem no finalzinho, quase no último minuto. O jogo que ficou muito tempo parado, porque teve um choque de cabeça. Foi estranho, assim. Um jogador do Santos teve algum tipo de atendimento que demorou bastante, assim, então ficou bastante tempo parado o jogo. Depois teve uma outra parada por choque de cabeça, enfim. É um jogo meio perigoso nesse sentido, também de tarde, então ele acabou se arrastando um pouco o jogo, mas o fato é que o Santos se classifica. Eu acho que ainda não tem um adversário definido, porque tem outros jogos. Mentira. O Santos vai enfrentar o Palmeiras. Primeiro jogo, comando do Santos, eu acho que ainda não tem a data especificamente definida, mas avisaremos aqui dos resultados. Então o Santos que foi a campo com Breno Sossai, Sandro, Gustavo Moreira, Jair Paula, depois Matheus Nunes e Pedrinho, Jonathan, depois Ed Carlos, João Victor, depois Lucas Pires e Juan Seco, Fernandinho, depois Wesley Patati, Lucas Barbosa, depois João Pistelli e Vitor Michel, depois Nicolas Lopo. O time aí do Thiago Macedo fazendo um bom campeonato paulista, a menos depois do que foi a campanha constrangedora do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com mais alguns resultados da base, o Santos no Sub-17 venceu o Comercial por 1-0, gol de Gabriel Bontempo. E eu acho que daí joga no sábado a última rodada contra o União Barbarense. O Santos precisa empatar em casa para conseguir a classificação. O time foi a campo com Rodrigo Falcão no gol, Herbert, Cauã Rocha, Gerson e Marcelo Gonçalves, Ian, Gustavo Henrique, depois Hugo, e Alisson Matheus, depois Bernardo, Gabriel Bontempo, autor do gol, depois Luiz Felipe, Pedro Amarante, depois Matheus Ramos e David, depois Eduardo Pereira. Então o Santos está aí em segundo no grupo dele e vai precisar de um empate para chegar às quartas de final. O Sub-15 venceu e já está classificado, se não me engano é líder do grupo, inclusive. E venceu o Brasilis por 3-1 em Águas de Lindóia. Os gols do Santos foram de Rodrigo César, Matheus Lima e Isaac. O time já está classificado e foi a campo com Gustavo Casanova, João Sherman, Diego Santos e Samuel, depois Eliseu e João Victor Souza, Lenin, Pepe Mendonça, depois Henrique e Matheus Lima, Eduardo Felipe, depois Everton, Rodrigo César, depois Cauã Christian e Arthur, depois Isaac. Na última rodada, o Santos já classificado recebe o Independente no CT Pelé. Eu acho que tanto esse jogo quanto o do Sub-17 serão no sábado, mas teremos mais informações em breve. Uma outra notícia interessante aqui falando da base é que com esse processo de fim do Sub-23, que aparentemente vai acontecer mesmo, que o Santos vai eliminar a categoria Sub-23, o treinador do Sub-23 do Santos, o Pablo Fernandes, anunciou que sai do time. Eu tinha impressão, o Rodrigo Chip, se eu não me engano, foi anunciado pelo Atlético Paranaense recentemente. E agora o Pablo Fernandes sai do Sub-23, que não jogou tão mal, mas acabou não fazendo uma boa campanha na Copa Paulista. Não, mentira, né? Teve uns jogos bem ruins na Copa Paulista. Enfim, o Sub-23 aí caminha-se para o final e então nós já estamos vendo essa dissolução do time, né? Já estamos sem Pablo Fernandes e alguns jogadores também já estão sendo liberados. O Victor Braga, que era o Victor Seedorf, já teve o contrato rescindido. O João Cubas, ele entrou de férias quando ele volta acho que um pouco antes de 31 de dezembro, mas daí vai acabar o contrato e ele não vai ser renovado. O meia Gabriel Santana foi para o São Caetano
e o Gustavo Lima, que é do Sub-20, também foi liberado. Então o Santos vai aí se desfazendo de boa parte desses jogadores do Sub-23. E até dá para fazer um vídeo discutindo isso. Eu não tenho uma opinião formada. Da maneira como estava o Sub-23 do Santos, ele não fazia muito sentido mesmo. Eu sou a favor da existência do Sub-23, mas eu acho que ele tem que ter um objetivo bem específico, assim, de talvez não formar atletas, mas dar condições para ele. O problema é que os atletas que estão no Sub-23 do Santos são atletas que simplesmente não conseguem chegar no profissional e já não tem mais idade para jogar nas categorias de base. Então ele acabava perdendo um pouco o objetivo. E nesse momento de reformulação eu consigo entender assim, a mente administrativa, gestora do Rueda, falando assim, não tem por que manter um time que não dá retorno financeiro e nem esportivo. Então eu acho que é triste, eu acho legal a proposta do Sub-23, eu acho legal o Brasileirão de Aspirantes, mas acho que nesse momento até faz sentido a dissolução da categoria. E para terminar, a Federação Paulista divulgou a tabela do Paulistão de 2022 e o Santos começa enfrentando a Inter de Limeira em Limeira. Vou procurar aqui os outros jogos, eu não sei se já foram mostrados, mas eu já vi em alguns WhatsApps mais ou menos o calendário de jogos do Santos. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Santos, que lembremos, né, não foi muito bem no Campeonato Paulista do ano passado, escapou do rebaixamento na última rodada, mas por outro lado foi roubada, assim, foi prejudicada, digamos, no outro jogo contra o Red Bull, que daria classificação para o Santos se aquele gol não tivesse sido mal anulado. Enfim, vamos ver aqui. O primeiro clássico do campeonato, inclusive, é Corinthians e Santos. Vamos ver. O Santos começa com o Inter de Limeira. Inter de Limeira que o Santos venceu, acho que ano passado, um dos poucos jogos que o Santos venceu. E esse ano, lembrando, né, o Paulista vai ser transmitido pela Record TV, pelo YouTube do Paulistão, pela HBO Max, pelo estádio TNT Sports, que são mais ou menos a mesma coisa, e pelo Paulistão Play, que eu acho que é Eleven... Não, o Paulistão Play é um aplicativo específico. Então vai ser bem diferente o sistema de transmissão esse ano. Vamos ver a tabela base completa só para ver alguns jogos. Então a primeira rodada está marcada mais ou menos para a data do dia 26 de janeiro. Então o Santos vai estrear no meio de semana contra a Inter de Limeira. Na rodada 2, o Santos, que é domingo, vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí na rodada 3 já tem Corinthians e Santos. Uma quarta-feira, vai ser no dia 2 de fevereiro, possivelmente, esse jogo. Que daí estranhamente não vai ter a transmissão da Globo, porque a Record que tem os direitos. Depois o Santos pega o Guarani fora de casa 6 de fevereiro, mais ou menos. Tem que ver até quando é que é o carnaval. O Santos sempre tem um jogo no sábado de carnaval. Assim. 9 de fevereiro, Santos e São Bernardo. Na rodada 6, Santos e Ituano. Na rodada 7, Mirassol e Santos. Na rodada 8, Sansão, Santos e São Paulo. Dia 20 de fevereiro. É capaz que esse seja o jogo do carnaval. Deixa eu ver uma coisa. Carnaval 2022. Que, enfim... Já que o certo é não ter carnaval. O pessoal já tá cancelando bastante. Bom até, né? O carnaval é no começo de março. Então eles não colocaram sanção para essa data. Ah, perdi. Tá aqui. Então sanção. Na rodada 9, 26 de fevereiro, Santos e Novo Horizontino. Essas datas não são definidas, né? Eles não desmembraram, assim, mas é a data aproximada. É a data que está programada para ter a rodada. Então, Ferroviária e Santos no dia 6 de março, então não vai ter jogo nesse fim de semana, mas esse aqui provavelmente é a data mais próxima. Então, Palmeiras e Santos na penúltima rodada de novo, né? No outro
Paulistão também foi assim. O último clássico do Santos foi contra o Palmeiras, próximo aí do fim do campeonato. Eu até acho que foi na penúltima rodada mesmo. O Santos podia ter conseguido aí uma vitória, mas enfim, não deu. E terminamos contra o Água Santa ali pelo dia 20 de março. E as finais estão programadas para os dias 30 de março e 3 de abril. Se num mundo espetacular o Santos se classificar, então, para a final, o segundo jogo é um dia antes do meu aniversário e isso não costuma dar muita sorte. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso giro de notícias, a maneira mais rápida, prática e eficiente de você estar por dentro do que acontece com o Santos Futebol Clube. Esperem aí mais vídeos sobre esse patrocínio. Vamos acompanhar também como segue o Santos no Paulistão Sub-20 e ficar de olho nas próximas datas e nos próximos acontecimentos do nosso Santos. E domingo tem jogo, pode ser o jogo para conseguir de vez aí os pontos que faltam para essa permanência na Série A. Então continuem nos acompanhando, continuem nos assistindo. Se não for inscrito, por gentileza, se inscreva, ajuda bastante a gente. Deixe seu like, deixe seu comentário, fale o que você achou desse novo patrocínio do Santos e para cima deles. Abraço!